Bom dia, pupilos e pupilas. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam mantendo esse isolamento social, estejam em casa. É importante frisar que esse isolamento social, ele é voluntário, mas ele é extremamente importante para a gente evitar a transmissão e o contágio dessa doença, do coronavírus. Então, foi por isso que nós tomamos essa iniciativa de gravar as aulas para vocês e disponibilizar pelo canal do YouTube. Bom, é a primeira vez que eu faço isso, nunca tinha feito isso antes, gravar aulas e colocar no YouTube, fazer qualquer vídeo e colocar no YouTube, né? Nessa altura do campeonato da minha vida, eu me transformar aqui numa YouTuber. Por quê? Porque é extremamente importante que nós tenhamos esse diálogo ainda, né? Mesmo que as aulas sejam à distância, nós precisamos dialogar. É claro que esse tipo de aula, videoaula, não vai substituir de forma alguma as aulas presenciais. As aulas presenciais são muito importantes. Nós temos um retorno muito maior, nós temos a participação de vocês de forma muito mais eficaz, muito mais forte, e isso é muito importante, esse diálogo, perguntar para vocês nos responderem, vocês ficarem à vontade para nos questionar, para participar, para trazer o conhecimento de vocês. Como eu já disse inúmeras vezes, o conhecimento de vocês é muito importante para que nós, professores, possamos mediar esse processo no ensino-aprendizagem e transformar esse conhecimento que vocês têm, que vocês trazem para a gente, em conhecimento científico. Então, é muito importante as aulas presenciais. Infelizmente, nesse período de isolamento social, as nossas aulas, o nosso contato será assim. Retomando aquilo que nós já havíamos conversado na nossa disciplina de educação ambiental. Nós estávamos num estágio bem inicial, havíamos feito 2 encontros, não é verdade? Tínhamos 2 encontros e falamos um pouquinho do que é educação ambiental, do que é o meio ambiente. Não é verdade? Vamos retomar dali de onde nós paramos. Nós vamos retomar de onde nós paramos, inclusive aqui com a apresentação que eu levaria para vocês na aula presencial, para a gente falar um pouquinho da Lei 9.795, de 27 de abril de 99, que foi a lei, né, foi a lei que nós começamos a trabalhar presencialmente. Essa lei, por que nós precisamos estudar essa lei? Porque ela dispõe sobre a educação ambiental e institui a política nacional, a política de educação ambiental. E ela é extremamente importante para nos dar diretrizes para a educação ambiental na universidade e nas escolas. Por isso que é tão importante nós, na educação ambiental, na pedagogia, ter um pouquinho de conhecimento sobre essa lei. Então, nós vamos retomar de onde nós paramos, quando nós estávamos falando sobre educação ambiental. O que é educação ambiental? Como a educação ambiental é entendida nessa lei? Né? A educação ambiental, então, nessa lei, ela é entendida como um processo. Né? A educação ambiental você não vai aprender agora na pedagogia e nunca mais retomar ela. Ou aprender ela lá no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio, e nunca mais retomar esse conteúdo, retomar esse tema. Não, na verdade, a educação ambiental é um processo. É um processo que deve ser, um processo educativo que deve ser encontrado tanto no ensino formal como não formal. Então, a educação ambiental, ela deve contemplar, ela busca, né? Ela deve contemplar, ela busca formação de conhecimentos, habilidades, atitudes e competência. Para quê? Para que as pessoas os indivíduos tenham valores sociais voltados para a conservação e a preservação do meio ambiente, para que as pessoas tenham sensibilização de cuidar do meio ambiente, para que as pessoas tenham valores sociais voltados para cuidar do meio ambiente, porque como nós já havíamos falado lá no passado, presencialmente,
Meio ambiente é tudo. Meio ambiente não é só a natureza, não é a floresta, não é apenas os rios. O meio ambiente é tudo, também os espaços construídos, somos nós. Então, é tudo que está ao nosso redor. Então, é isso que é entendido na lei como educação ambiental. Lá no artigo 3, vai dizer quais são os órgãos, quais são as instâncias que devem se preocupar aí em trabalhar, em cuidar, para que a educação ambiental seja alcançado nas escolas. Lá no artigo 3º, vai dizer que é o poder público é na figura do SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, e aí entra todos os órgãos, Ministério do Meio Ambiente, secretarias do Estado, secretarias municipais do meio ambiente, todos esses órgãos compõem o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e as instituições de ensino. As instituições de ensino, universidades e escolas. Universidades, escolas técnicas, escolas de ensino básico, todas elas têm a competência de trabalhar, de ensinar a educação ambiental. Mas também as empresas. As empresas também são responsáveis, tanto as públicas como a privada, de transformar a questão da educação ambiental em valores sociais. E como que uma empresa poderia fazer isso? De que forma a empresa poderia trabalhar isso? Como ela já vem fazendo com a questão de sensibilização. Não sei se vocês já perceberam, algumas empresas, ao invés de colocar ali dezenas de copos descartáveis para usarmos para beber água, para tomar o nosso cafezinho, ela te dispõe um copo, né? Uma caneca como essa aqui, uma caneca em que você, quando funcionário, você vai trabalhar ali na empresa, sempre vai ter esse recipiente para beber água, para tomar seu café, para evitar ali o gasto excessivo de plástico, né? Que é aqueles copos descartáveis. E vários outros tipos de campanha que as empresas privadas fazem para minimizar os impactos, né? Principalmente do lixo. E lá no artigo 4, ela fala também dos princípios básicos da educação ambiental. Quais são os princípios da educação ambiental? A educação ambiental ela precisa ser voltada para um enfoque democrático e participativo. Nós vivemos numa democracia, então todos nós temos direito a ela, a educação ambiental. Nós temos direito à educação ambiental, nós temos direito de participar desse processo educativo. E ele deve respeitar, como é transmitida a forma de educação ambiental, deve respeitar o pluralismo de ideias, as diferentes concepções pedagógicas, né? O pluralismo de ideias em diferentes ideologias em que a empresa pública ou privada, que a escola, o professor ou não, vai transmitir, ele é voltado para uma questão sustentável, uma questão do ecossocialismo, qual a forma de ideia que aquilo vai ser transmitido. Deve-se respeitar essa pluralidade de ideias para ser transmitida a educação ambiental, de forma que tenhamos acesso às diferentes ideias que compõem aí o processo educativo voltado para a educação ambiental. E diferentes concepções pedagógicas também, né? Não é uma concepção pedagógica única e pronto ali para ser transmitido esse processo. Tem que ser voltado também a uma forma ética de educação, trabalho e práticas sociais. A gente deve contemplar aí a educação, o trabalho e as práticas sociais dos cidadãos quando vamos falar sobre educação ambiental. Lembrando que é um processo educativo. Se é um processo, ele tem que ter continuidade. Ele tem que começar ali no ensino fundamental e continuar no ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação e todo esse processo enquanto trabalhador, né? Enquanto força para o mercado de trabalho. Deve ser visto também toda a sua totalidade, né?
cultural, ideológica, cultural, social, econômica. Então, deve ser visto, tratar a educação ambiental, nós temos que tratar na sua totalidade, né? Vislumbrar esse processo na sua totalidade. Como que isso pode ser trabalhado nos diferentes aspectos? Lembrando que as empresas voltadas aí com uma visão extremamente para o lado, né, econômico, ela também trabalha com as práticas de educação ambiental, como um processo educativo dos seus trabalhadores. Então, aí é pensar na educação ambiental em sua totalidade. No artigo 5, nós observamos os objetivos fundamentais da educação ambiental. Quais são os objetivos para se trabalhar a educação ambiental? Compreender o meio ambiente de forma integrada. O que é compreender o meio ambiente de forma integrada? Como nós falamos ali, na sua totalidade, entender no aspecto cultural, no aspecto social, no aspecto econômico, entender na sua totalidade, entender as complexas relações que existem no meio ambiente. É como eu falei, o meio ambiente não é apenas o natural. As árvores, os rios, os mares, as cachoeiras, o meio ambiente é tudo. O meio ambiente somos nós, inclusive, né? É o natural e o construído. Então, pensar e compreender o meio ambiente na sua totalidade e nas suas complexas relações. O meio ambiente, ele não está separado das nossas relações sociais, das nossas relações econômicas e das nossas práticas sociais. Garantir a democratização das informações ambientais. Então, entender que as informações ambientais devem chegar para todos. Todos devem ter acesso às informações, às questões relacionadas ao meio ambiente. Incentivar a participação de todo cidadão na preservação do meio ambiente, que forma que os órgãos públicos e privados pode trabalhar para levar, para incentivar todos os cidadãos, todo o indivíduo a participar da preservação, a ter uma consciência sobre o meio ambiente, estimular a cooperação de diversas regiões do país. Então, quando há um problema, como nós falamos em uma situação anterior, em uma oportunidade anterior, pensar nas relações, não pensar nas relações das diversas regiões do país, mas não pensar de forma isolada. Nós tivemos um problema ambiental de grande alcance aqui no nosso município, mas nós temos que pensar nas relações, nos problemas que isso pode causar nos municípios do entorno, no estado vizinho e de alcance do país. E aí nós temos um exemplo muito importante, que foi as queimadas que aconteceram na Amazônia. Não sei se vocês se lembram, mas aquilo que aconteceu lá gerou grande impacto para o resto do país, tanto nas questões relacionadas ao meio ambiente, como para a economia também. Então, pensar na educação ambiental e pensar no meio ambiente uma política que deve ser forte para estimular a cooperação entre as diversas regiões do país. Fomentar e fortalecer a integração de ciência e tecnologia. Pensar o meio ambiente, pensar aprofundar os estudos, pensar democratizar o conhecimento e educação ambiental, deve ser pensar na tecnologia e na ciência também, para se ter esse alcance. Fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade. Isso é muito importante quando se pensa no cuidado do meio ambiente, né? É pensar que estamos fortalecendo a cidadania, é pensar que estamos efetivamente cumprindo o nosso papel de cidadão, porque ao meio ambiente, as questões ambientais, ela não se refere a um povo específico, mas a todos nós, né? E a autodeterminação dos povos e a solidariedade é exatamente o que eu falei em oportunidade anterior, de que um problema ambiental no nosso município, no nosso quintal, na nossa roça, ela
pode gerar um impacto muito grande ali para os nossos vizinhos, um impacto com alcance maior. E da mesma forma, um impacto ambiental que aconteceu ali no nosso vizinho, na roça vizinha, na fazenda vizinha, na cidade vizinha, pode trazer um impacto muito grande aqui para nós. Então, é pensar nisso de forma solidária, pensar em um cuidado, não apenas para o outro, mas para mim também, não apenas para a comunidade vizinha, mas para a minha comunidade também. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental, ela é formada aí pelo CISNAMA, pelas instituições públicas e privadas de ensino, os órgãos públicos e as organizações não governamentais. Esse aí é o que eu trago para vocês como os principais órgãos, os principais órgãos que compõem a Política Nacional do Meio Ambiente hoje, né? Como que isso acontece? Quais são as atividades que esses órgãos devem desenvolver para eficácia da educação ambiental? Primeiro, recursos humanos. O que são os recursos humanos? Recursos humanos são nós, né, os trabalhadores, que precisam ter essa sensibilização e esse conhecimento acerca das questões ambientais e da educação ambiental. Qual outra atividade? Desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações acerca do meio ambiente, acerca das questões ambientais, para entender quais são esses problemas, quais são os impactos e o que isso pode causar para as gerações futuras. Produção, outra atividade, a produzir material de divulgação, material educativo para sensibilização das comunidades. Qual outra atividade? Acompanhamento e avaliação para saber se isso está surgindo, se isso está sendo eficaz, se está surgindo efeitos, se isso está efetivamente acontecendo. Esse processo educativo está realmente acontecendo. Estas são as atividades. Quando a gente falou lá de recursos humanos, uma das atividades é recursos humanos. A capacitação desses recursos humanos. Como que a gente capacita essas pessoas para trabalhar com educação ambiental? Para sensibilizar outras pessoas, outras comunidades acerca da educação ambiental? Com formação, com a atualização dos profissionais que já estão na área, a complementação pedagógica, atualização, cursos extracurriculares para professores, para funcionários das empresas, atendimento dos diversos segmentos da sociedade. Então, prestar ter ali um espaço que nós já temos a Agência do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, ter ali um espaço para atender os diversos segmentos da sociedade que queira tratar questões relacionadas ao meio ambiente. Uma queimada, uma poluição sonora, um som muito alto em algum lugar que está incomodando e que pode ali surtir efeitos negativos para uma determinada comunidade. E o que são as ações de estudos? Que tipo de estudos? Quais são essas ações? Desenvolver instrumentos e metodologias que são capazes, né, de subsidiar estudos e pesquisas voltado para a educação ambiental, voltado para as questões ambientais. Difusão do conhecimento, como? De que forma? Produção de material educativo, produção de um site para desenvolver ali, para levar essas informações, ou qualquer outro material que seja capaz de ter esse alcance, um alcance maior para a população, para a comunidade, né? Desenvolvimento de tecnologia, de informação, pesquisa. Que tipo de pesquisa? Desenvolver instrumentos voltados para pesquisa acerca das questões ambientais. Pesquisas para entender quais os impactos de um determinado dano ambiental em um local. Busca por alternativas curriculares e metodológicas, principalmente na área do ensino. Quais são as metodologias, quais são as concepções pedagógicas capazes de subsidiar
essa transmissão de conhecimento sobre meio ambiente, sobre educação ambiental nas universidades, nas escolas ou também até na comunidade, por que não? Experimentações é realmente experimentar, experienciar, levar aquilo para a sociedade, né? Apoio de iniciativas, experiências locais e regionais, que poderia ser por meio de um projeto de extensão, né? Não desenvolvido apenas dentro das instituições de ensino, mas nas secretarias também, nos ministérios também, o desenvolvimento de bancos de dados e imagem sobre questão ambiental, principalmente quando se trata de danos ambientais, e aqui no Brasil nós temos muitos danos ambientais que têm acontecido ultimamente. O acidente da barragem da Vale do Rio Doce em Brumadinho, nós também temos o exemplo das queimadas na Amazônia, e nós estamos convivendo aqui no nosso país diariamente com um dano ambiental de alcance muito longo, de alcance muito expressivo para diversas comunidades, que tem impactado a sociedade. Então, é necessário que a política nacional do meio ambiente, a política nacional seja voltada e tenha essa preocupação em difundir ações de estudo, de pesquisa, de experimentações. Para quê? Para efetivamente democratizar o acesso da informação da sociedade acerca da questão ambiental. E lá na seção 2 dessa lei que nós estamos aqui vendo, da educação ambiental, ela vai falar sobre como tudo isso que nós falamos até agora pode ser trabalhado no ensino formal. Gente, o que é ensino formal? Ensino formal é aquele tipo de ensino que acontece nos espaços formais de ensino. Quais são os espaços formais de ensino? As universidades, as escolas técnicas, as escolas, tudo isso são espaços formais de ensino. E nos espaços formais de ensino, nós devemos trabalhar com a educação ambiental, a educação básica, na educação profissional e no EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e na educação superior. A educação básica, a educação é o ensino fundamental, primeiro e segundo ciclo, e o ensino médio. O primeiro ciclo ali do primeiro ao quinto ano, o segundo ciclo do sexto ao nono ano, e o ensino médio. Tudo isso é a educação básica. E nós devemos trabalhar com a educação ambiental também na educação básica. Como se nós não temos uma disciplina específica para a educação ambiental? Porque a educação ambiental é um tema transversal, ele deve ser trabalhado em todas as disciplinas. Ele pode ser trabalhado até na língua portuguesa, sabiam? Quando a gente está trabalhando um texto para interpretação, a gente pode trabalhar um texto falando de um dano ambiental, da crise ambiental, da questão ambiental. Podemos falar de recursos voltados para a conservação e para a preservação. Nós podemos trabalhar isso na química, na física, na biologia, na história, na geografia. É um conteúdo transversal e podemos trabalhar em todas as disciplinas. Na educação superior, alguns cursos têm a disciplina específica, né? Nós temos na pedagogia, nós temos a educação ambiental. No curso de turismo, nós temos a educação ambiental. Lá no curso de direito, tem o direito ambiental, que em algum de seus conteúdos trabalha essa lei e trabalha a educação ambiental. Mas há cursos que não têm uma disciplina específica. E como que a educação ambiental é trabalhada? Em um projeto de extensão, ou até mesmo diluído ali nas outras disciplinas como um tema transversal. Mas é importante que todos os cursos tenham ali esse conteúdo de educação ambiental. Criação de disciplinas específicas no curso de pós-graduação é o que a lei traz. Todo curso de pós-graduação precisa ter uma disciplina específica sobre, seja ela alguns cursos
têm ela como uma disciplina obrigatória, outros trazem ela como uma disciplina optativa, mas todos os cursos de pós-graduação devem trazer isso no seu currículo, não é verdade? Parágrafo 1º vai dizer que a educação ambiental ela não deve ser implantada como uma disciplina específica. Isso é muito importante, isso pega demais nas questões de prova, principalmente nas questões de concurso. A gente se engana, a gente acha, esse não aqui, pessoal, esse não nos engana, porque como no parágrafo 2º diz que a criação de disciplina específica nos cursos de pós-graduação é obrigatório, como o conteúdo é obrigatório no ensino formal, nós pensamos, como assim a educação não deve ser implantada? Ela não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino do ensino básico. Por quê? Porque ela é um tema transversal. A educação ambiental é um tema transversal e deve ser trabalhada em todas as disciplinas. E o parágrafo 3º, agora que eu estou percebendo que eu comecei pelo 2º, né? Comecei falando do parágrafo 2º, voltei para o 1º, agora eu voltei para o 3º. Agora fui para o 3º, mas não tem problema. No parágrafo 3º vai dizer, nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado o conteúdo de educação ambiental. Não necessariamente uma disciplina específica, mas ela deve aparecer como um conteúdo. Então, a necessidade de se trabalhar com a educação ambiental em todas as formas de ensino, tanto público e privado, no ensino básico, no ensino profissional, na pós-graduação, na graduação, a importância de se trabalhar com a questão da educação ambiental. Porque a dimensão ambiental, o meio ambiente, as questões ambientais, ela deve formar cidadãos. Né? Ela está aí, ela aparece porque ela é importante na formação do cidadão. Né? O artigo 11 vai dizer que a dimensão ambiental ela deve constar no currículo de formação dos professores, em todos os níveis. Ou seja, o aluno da pedagogia, o aluno da geografia, o aluno da biologia, todos precisam ter uma disciplina específica da educação ambiental. A formação voltada para o professor, a licenciatura, ela precisa ter uma disciplina específica de educação ambiental. E é por isso que vocês têm, né, a educação ambiental no currículo de vocês. E a educação ambiental num espaço não formal. O que é não formal? Educação formal são os espaços formais de educação. As escolas, as universidades, as faculdades e os espaços não formais. O que são os espaços não formais de educação? Espaços não formais de educação são ministérios, secretarias, os museus. O que mais nós podemos citar como exemplo? Secretarias, museus, que tem alguma prática, que tem algum projeto ali, que trabalha ali com a educação ambiental, né? Que faz algum programa voltado para a educação ambiental. E isso é possível? É possível, né? Nós temos aqui exemplo do museu, um museu aqui do nosso município, que fez alguns programas, que faz alguns projetos ali voltados para a educação ambiental, né? Trilhas ecológicas, oficinas com materiais recicláveis. Então, isso são espaços não formais, mas que estão voltados ali para essa preocupação da educação ambiental e que desenvolve alguns programas, alguns projetos voltados aí para o meio ambiente. Então, qual que é o interesse? Por que o interesse de se trabalhar a educação ambiental, os espaços não formais também trabalhar com a educação ambiental?
ampla participação da comunidade, da sociedade, de todos os cidadãos, porque nós falamos até agora de nós que temos acesso à educação, né? Que temos acesso à sala de aula, que temos acesso a livros, a diferentes conteúdos, a vídeos, à internet, mas ainda há uma grande parcela da sociedade que não tem acesso a esses espaços, não tem acesso aos espaços formais de educação. E quando os espaços não formais se apropria disso, ela tem uma ampla participação da sociedade, ela tem uma ampla difusão, um amplo alcance da sociedade. Como que pode ser feita essa difusão? Pelos meios de comunicação de massa, espaços nobres da TV, programas de TV, campanhas educativas, nós vimos várias, né, por algumas emissoras da televisão fazendo campanhas educativas sobre o meio ambiente. Ampla participação, nós temos até a participação de escolas, de universidades e de organizações não governamentais ali para apoiar esses projetos e até desenvolver projetos de extensão fora da universidade, fora dos espaços escolares, para levar esse conhecimento, levar esse processo educativo também para a sociedade, para a comunidade que não tem acesso aos espaços formais de educação. As empresas públicas e privadas também podem se apropriar disso ao desenvolver programas, né, em parceria com as escolas, com as universidades. Nós temos muitos exemplos aí aqui na nossa região de mineradoras, né, de mineradoras que têm feito essas parcerias com a universidade e com as escolas para se trabalhar com a educação ambiental. Vimos aí exposições de objetos fabricados, objetos feitos com pneus que eles jogariam fora, com pallets, né, que seria jogado no meio ambiente, eles doaram para as escolas e para as universidades para que fizéssemos algum objeto desse material, fizemos bancos, mesas, prateleiras. Então, há essa participação das empresas públicas e privadas também nesse processo de sensibilização da sociedade e da comunidade voltado para conservação e preservação do meio ambiente. Não é verdade? Há essa preocupação de sensibilizar as populações, a sociedade acerca da educação ambiental. Como eu falei para vocês, isso é um processo educativo, é um processo que não acaba. Então, por isso a importância desses programas. E aí nós finalizamos essa lei aí que traz aí no final do seu texto essa importância de sensibilização da comunidade, sensibilização dos cidadãos acerca de cuidar do meio ambiente, lembrando que o meio ambiente é tudo e não só a natureza, mas os espaços construídos por nós, pela sociedade também. Então aí nós finalizamos esse conteúdo. É um texto curto, é um vídeo curto, é um conteúdo pequeno que vai dar subsídios aí para vocês fazerem as atividades que serão colocadas no mundo. Então é por isso que é importante essa videoaula. Não é o ideal é ali, né, presencial, porque vocês teriam feito tantas perguntas, teriam participado, mas aí vocês vão ter um campo aqui para vocês comentarem, para vocês fazerem os questionamentos de vocês, colocar a opinião de vocês, exemplos que vocês se lembrarem, podem colocar e eu vou considerar tudo isso, vou responder tudo isso. É muito importante que vocês participem. Como vocês já conhecem a minha aula, a participação de vocês é super importante e super necessária. E logo mais eu trago um outro vídeo com o próximo conteúdo, que é a educação ambiental, meio ambiente nos PCNs do primeiro ciclo, primeiro ao quinto ano, como o meio ambiente, como a educação ambiental pode ser trabalhado com essas crianças. Mas nos vemos em breve, desejo que tenha sido, espero
muito que tenha sido, que tenha ajudado vocês, tenha sido importante para vocês. E que se não, falem para mim, coloca aqui nos comentários o que ficou faltando, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo, eu nunca trabalhei com isso, com essa ferramenta antes. Eu estou aprendendo, eu espero melhorar nos próximos. Na verdade, eu espero que não tenha tantos próximos. Eu espero que acabe logo isso, acabe esse coronavírus aqui no nosso país e que possamos voltar para a universidade, para o nosso cantinho, para a nossa sala de aula, e que eu possa ver vocês novamente. Tenho muita saudade de tudo isso, da nossa universidade, do nosso ambiente universitário. Espero que volte logo. Então, em breve nos veremos. Um grande beijo e espero a contribuição de vocês aqui nesse canal que só está começando.